10 fatores que bloqueiam a sua criatividade. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje o Aprendizado para o Futuro é baseado no resumo do livro que se chama Um Toque na Cuca. Foi um resumo feito pelo app 12 Minutos e fala sobre 10 bloqueios que temos e que às vezes nos afeta e que interrompem ou que limitam a nossa criatividade. O primeiro deles é a resposta certa. Muitas vezes buscamos a resposta certa na hora de criar ou de pensar em alguma coisa, e se você se libertar deste conceito que tem que achar necessariamente a resposta certa, você vai conseguir deixar sua mente mais livre para buscar alternativas que você não pensaria, e essa alternativa pode te dar um bom resultado. Um outro ponto é, isso não tem lógica. Muitas vezes as coisas não têm lógica mesmo, e quando você busca criatividade, ideias novas, não precisa ter lógica. Depois, quando você testar a ideia e validar que aquilo não faz sentido, aí você pode jogar essa ideia fora. Mas se você se limitar e achar que a ideia não tem lógica logo de cara, você pode estar bloqueando a sua criatividade, o seu poder de pensar novas coisas. Um outro ponto, siga as normas. Se você seguir as normas na hora de ter criatividade, você vai limitar o seu potencial de pensar fora da caixa, de criar coisas novas, de buscar novas alternativas. Quando estiver no processo criativo, não se limite, não precise seguir as regras neste processo de criação. Isso pode te limitar. Então, quando você pensa em seguir as regras de uma sociedade, você segue em um determinado contexto, em um determinado ambiente. Mas quando você está pensando em criatividade, gerar ideias, não deixe que este conceito te interrompa e te limite. O outro ponto, seja prático. Às vezes, ser prático acaba nos deixando de uma forma que, por buscar sempre a praticidade, você pode deixar uma ideia de repente mais robusta e mais complexa de fora do seu criativo, da sua nova experiência, justamente por este fato. E da mesma forma, seja complexo, seja completo, também pode te limitar. Então nunca leve ao pé da letra essas definições, essas frases definitivas. Quando pensa em criatividade, você está aberto a toda e qualquer possibilidade. Quinta coisa, evite ambiguidades. Então aqui eu vou até transcrever o que ele diz, que ambiguidades podem gerar problemas na comunicação e incidentes diplomáticos. Além disso, em algumas situações, como numa mesa cirúrgica, você não pode se dar ao luxo de permitir mal-entendidos. Mas esse não é o caso do processo criativo. Então, quando você estiver criando coisas, você pode sim trazer ambiguidades para os conceitos que estão sendo criados. E aí depois, quando você for para a prática, quando você for refinar um pouco a ideia, você analisa se é possível tirar essa ambiguidade, se ela precisa necessariamente sair ou se você pode muito bem seguir com ela. Sexto ponto é proibido errar. Exclua essa frase do processo criativo. Você tem toda a permissão para errar. Se você utilizar essa frase para conseguir gerar novas ideias, o que você vai acabar tendo como resultado é não conseguir gerar novas ideias. Esqueça essa frase. Próximo ponto. Brincar é falta de seriedade. Você precisa se deixar levar pela brincadeira, pela felicidade. Você precisa curtir o momento criativo, curtir o momento de gerar ideias, curtir resolver problemas. Não pode achar que brincadeiras é falta de seriedade e com isso limitar o seu processo criativo, limitar, de repente, criar uma nova forma de fazer as coisas de uma maneira divertida, de uma maneira que seja prazerosa.
pense nesta frase: você pode e deve se permitir brincar, porque brincar, ao invés de ser falta de seriedade, ela é um potencializador de atividades prazerosas para você, e isso faz com que as suas ideias possam ser melhor implementadas. 8 ponto. Isso não é da minha área. Quando você pensa apenas na sua área, você acaba limitando o seu processo criativo para pensar em coisas novas que impactam outras áreas, outras pessoas, outros ambientes. Então, se permita também criar coisas para áreas diferentes da sua. Não seja bobo. Quando você pensa nessa frase, não seja bobo, você limita também o seu poder de pensar coisas que são aparentemente bobas, mas que de repente podem ser a ideia que faltava para o seu projeto, para a sua casa, para o ambiente onde você está. Não leve em consideração esta frase. E por último, quando você pensa que você não é criativo e você afirma para você mesmo: eu não sou criativo, o que vai acontecer é que você não vai criar nada. Agora, se você se permite ser uma pessoa criativa, se você se permite dizer que você é criativo sim, você vai conseguir criar coisas que nem imagina. Se você acha que um desses 10 itens você tinha como um limitador, coloca aqui abaixo nas mensagens, nos comentários, qual é ou quais são os seus limitadores e o que você vai fazer para acabar com esses limitadores, para se tornar uma pessoa criativa hoje. E se você acha que esta mensagem tem que chegar a alguém que você conhece, fique à vontade em compartilhar para novos aprendizados para o futuro. Se inscreva no canal. Grande abraço e até a próxima.